Aí quando eu tava dormindo, tava deitado de lado, né? Ele veio, eu acordei que ele chegou silencioso, né? Aí ele veio e foi na cozinha. Eu já acordei, despertei, mas eu fiquei ali dormindo, né? Assim, mas escutando o barulho dele, né? Ele foi lá, pegou uma faquinha de pão de serra e ficou respirando forte, assim, nas minhas costas. Aí, quando eu fui virar pra ele pra ver o que tava acontecendo, aí ele me deu uma facada no braço. Aí eu virei de peito pro telhado, aí ele enfiou 2 vezes rápido no meu peito. Eu levantei, na hora que eu levantei, aí eu pus a mão assim, aí jorrava sangue, jorrava assim, eu mesmo apertando, segurando, né? Aí eu saí correndo, consegui correr um quarteirão e pedindo socorro, mas como era 5 horas da manhã, ninguém saiu. Minha sorte é que eu continuei pedindo socorro. Minha vizinha da frente, por ironia do destino, chama socorro. Ela saiu pra fora, me socorreu. Ela trabalha no HB, ela é enfermeira. Normalmente a violência começa de uma forma sutil. Ela começa com alguns sinais. Então a mulher começou um relacionamento, esse companheiro, esse namorado começa a proibir ela de utilizar o celular, a usar determinadas roupas, liga constantemente durante o dia para ela onde ela tá, com quem ela tá, controla ela nas redes sociais. Depois disso, normalmente o que acontece? Essa mulher, ela, por qualquer razão, ele tem ciúmes, né? Que não tem muitas razões, né? Depois que passa esse momento, que acabou todo o discurso, eu já xinguei, eu já ofendi, eu já humilhei essa mulher, eu dou o primeiro tapa. Eu dou um tapa, eu dou outro tapa, né? Ou muitas vezes acontece algumas situações de espancamento, de uma violência mais grave. Passou esse momento, eu peço desculpa. Então vai ser diferente, meu amor, me perdoa. E durante um período fica realmente bom, que é isso que grande parte das mulheres relatam. Durante um período fica bom. Então, durante alguns dias, alguns meses, né? Parece que toda aquela situação que aconteceu foi apagada, esquecida. E aí, num outro momento que acontece um conflito, volta todas essas situações. Em algumas situações a gente observa, assim, nota um constrangimento muito grande, né? Elas se sentem constrangidas. Porque é aquela história, né? Como se fossem lavar as suas roupas sujas. Isso aí causa um mal-estar. Mas a gente percebe que elas estão perdendo, eu diria, até esse pudor, até essa vergonha. Hoje a gente vê a mulher aqui, assim, até mais à vontade pelo fato de encontrar alguém que a ouça. Até porque elas têm um histórico de violência. Né? Dificilmente a mulher vem aqui porque hoje ele agrediu ou porque isso ocorreu na data de ontem. Ela tem um histórico de anos, né? Sofrendo violência física, psicológica, moral. Então isso traz um alívio. Chegam na DDM, fazem BO, a DDM já encaminha para os serviços daqui de acolhimento. Essa mulher vai ser acolhida, vai ser ouvida. Certo? Então aí esse momento é muito importante para ela, porque geralmente ninguém dá muita bola para isso, a família, mais uma briga do casal, mas não sei o que, a própria família às vezes já não está aguentando muito a situação, né? Então aqui ela vai ter todo esse acolhimento necessário. Aí se for o caso, depois de toda uma avaliação feita pelos profissionais, pelas assistentes sociais, pelos psicólogos, pela advogada, aí sim ela vai ser abrigada. A violência doméstica e em qualquer setor, também no trabalho, ela sempre gera uma onda de violências, né? E de pessoas que acabam sofrendo as consequências dessa violência. Então, no caso da violência doméstica, uma mãe que sofre uma violência, um constrangimento, se a família é uma família que tem uma hierarquia de poder, onde um decide pelos outros. Então, esse tipo de comportamento, ele gera uma fragilidade na personalidade das crianças e da família como um todo. Então, uma criança que sofre violência ou que a mãe sofre dentro do lar, ela tende, no espaço público,
na escola também sofrer violência. Eu já presenciei com meu pai e com a minha madrasta dele dar capacetada nela, arremessar as coisas nela, quebrar as coisas dela, pegar a moto e jogar para cima dela, queimar a perna dela com escapamento. Então essas coisas é muito dura de se ver e é mais dura ainda porque é seu próprio pai. A pessoa que deveria ser seu herói, deveria te ajudar, ele não, ele acabou quase te traumatizando por umas coisas que ele acaba fazendo. Normalmente, uma criança que vivencia situação de violência, na vida adulta, a possibilidade dela reproduzir isso é muito grande. Porque quando a gente atende as mulheres, e em alguns momentos atende o agressor, a gente observa que grande parte deles, ou a maioria, sofreram situações de violência na infância. Então eles viram ou o pai agredido a mãe, ou eles serem agredidos também por esse pai, e os meninos também. Então eles crescem dentro de uma cultura, de uma lógica, que violência é algo comum, algo natural. Para cada mulher assassinada pelo companheiro, ao menos 2 filhos ficam órfãos. Muitas crianças adoecem. Quero minha mãe, quero ir onde está minha mãe. As humilhações, ofensas e agressões físicas cresceram dentro de casa e também nos ambientes virtuais. A Polícia Civil de Rio Preto investiga mais um caso de feminicídio registrado na cidade. Um homem deu uma facada na mulher dele, levou a vítima até uma UPA e depois fugiu do local. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. 13 mulheres são assassinadas no Brasil todos os dias. A cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil, vítima de feminicídio. 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado. No feminicídio, leva-se em conta essa questão da violência doméstica, essas construções sociais que definem a mulher como um ser frágil, delicado, submisso, enquanto se dá poder ao homem. Então, quando o fato ocorre dentro dessa circunstância, dessa relação de dominação, ocorre a morte da mulher, nós chamamos de feminicídio. Esse é um fator cultural que na nossa sociedade vem desde a época colonial, quando o homem tinha direitos a fazer tudo o que ele bem quisesse e a mulher tinha que aceitar que ele, por exemplo, tivesse outras mulheres, que ele viajasse, ficasse fora e as mulheres eram responsáveis por tudo na casa e depois eles que recebiam todos os louros por isso, né? O primeiro fator, não tenho dúvida, que é o fator cultural. Na história do país, um modelo patriarcal, em que a mulher foi sendo colocada ao longo de muitos anos em segundo plano, até pouco tempo atrás, a mulher era reconhecida e classificada como uma pessoa que tinha uma capacidade relativa, e veio depois um estatuto, foi conhecido o Estatuto da Mulher Casada, e ela começou a ganhar outros direitos, mas ela precisaria ser casada, isso não tem muitos anos, tem poucas décadas na nossa história, então a nossa realidade não fica alheia a esses fatores históricos e culturais, e esses efeitos acabam sendo introjetados na nossa sociedade, homens que se veem e imaginam que têm a posse sobre suas mulheres, sobre suas companheiras, e podem determinar sobre a vida e a morte dessa companheira. Com as delegacias da mulher, houve muito mais oportunidade para as mulheres de legalizar, legitimar a sua violência. Ocorreu isso comigo, fazer um boletim de ocorrência, um relatório do que aconteceu. Então isso também aumentou o número porque houve lugares onde ela pôde se expressar. Antes não, tinha que ficar quietinha em casa e aceitar tudo. Por isso que os casamentos duravam eternamente, porque se a mulher falasse não, era um absurdo. Podia ser morta, como acontece agora com algumas, que são assassinadas justamente porque não querem mais aquele parceiro. Então o que nós temos que mudar é isso. Cometeu esse tipo de crime, tem que ser punido exemplarmente, porque isso vai
fazer com que os outros comecem a refletir antes de agir, né? Porque, eu perdi a cabeça. Eu quero deixar aqui para todas as mulheres que sofrem essa violência, que denunciem, porque não pode ficar impune. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter uma motivação. Como tá, não dá para ficar, né?